ter alegria e paz de Deus é algo que todos desejam, de uma certa forma, você ter alegria verdadeira e ter a paz de Deus. Para desfrutar isso, é necessário que nós estejamos protegidos por Deus. Se você estiver bem protegido, você vai ter alegria e você vai ter paz. Quando você não tem segurança, você não tem paz, não é verdade? E certamente não terá alegria. Essa proteção, ela vem de verdades das Escrituras, em que nós não vamos conhecendo, nos apropriando e vivendo essas verdades que o Evangelho oferece a cada um de nós através das Escrituras. Uma das verdades nós encontramos no capítulo 2 de Filipenses, que é a humildade verdadeira, que é a humildade de Jesus. E nós podemos nos apropriar disso, nós podemos viver essa humildade, desenvolver essa humildade, vivenciar essa humildade, a humildade de Jesus, porque Ele mesmo nos ordena a sermos humildes como Ele é. A humildade, ela liberta o fiel, liberta o crente do seu egoísmo. Nesse capítulo nós temos algumas ordens, que se elas forem obedecidas, estas ordens sendo obedecidas pelo fiel, consequentemente, ele vai experimentar a libertação do seu egoísmo. Vai experimentando para deixar de ser egoísta, você vai deixar de ser egoísta à medida que você vai obedecendo. A primeira ordem é: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. A segunda ordem: façam tudo sem queixas nem discussões. E a terceira ordem: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, nós vimos a atitude da humildade de Jesus, a ação da humildade de Jesus e a união humilde, né, de Jesus. A atitude humilde, a ação humilde e união humilde. E hoje nós vamos estudar a terceira ordem, que está aí nesse último parágrafo do capítulo 2. Essa união humilde de Cristo deve ser experimentada por cada crente, por cada salvo, cada filho de Deus. Então, como saber se a união humilde de Cristo é experimentada pelo fiel? Como é que eu posso saber se eu estou experimentando esta união humilde de Cristo? Se eu estou unido a Cristo e estou também sendo transformado por esta união. Paulo apresenta aí no capítulo 2, versículo 18, nos dá esta ordem, né? Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. É uma espécie de uma conclusão do segundo parágrafo, e ele tem um pensamento que chega até o versículo 17, ele está dizendo aos filipenses: olha, mesmo que eu esteja sendo derramado em prol da fé de vocês, mesmo que eu esteja sendo oferecido como sacrifício em prol de vocês, em prol da fé de vocês, eu estou alegre. Ele está dizendo: eu me alegro e me regozijo com vocês. Vocês se alegram em receber o meu serviço. Paulo está servindo aquela comunidade. Logicamente, eles vão ficar alegres, estavam alegres por isso. E ele se alegrava, e Paulo estava alegre por servir aquela comunidade. E quando aquela comunidade recebia o serviço de Paulo, Paulo se alegrava com eles também, porque eles estavam recebendo esse ministério, recebendo o serviço. Então ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Com esta ordem, ele inicia esse último parágrafo e ao mesmo tempo faz essa conclusão desse segundo parágrafo, do parágrafo anterior. Então é uma conclusão e introdução ao mesmo tempo, né? Poderíamos chamar isso de uma transição, né? Está fazendo uma transição para o que ele quer concluir aí nesse capítulo 2. Então Paulo, com esse
último parágrafo, ele quer ensinar que quando ele envia Timóteo e Epafrodito até a igreja de Filipos, ele está servindo aquela igreja. Ele está oferecendo àqueles irmãos oportunidades para que eles realizem o que resta de sacrifício do próprio Paulo em favor dos irmãos. Paulo estava preso em Roma. Ele não podia ir lá ministrar para os filipenses. Então, Paulo, meio que o que falta ainda para ele sacrificar, ele não pode estar lá, então ele envia esses dois irmãos para servirem de representantes de Paulo em favor daquela igreja. De maneira que o canal, né, entre Paulo e a igreja continuasse sempre aberto, tanto para Paulo ajudá-los, quanto eles ajudarem Paulo. Paulo diz: eu me alegro em servi-los, me alegro em receber a ajuda de Timóteo, que está aqui, Epafrodito, e eu vou enviá-los até vocês. Eles estão alegres em servir vocês. Vocês estão alegres porque estão recebendo o meu serviço e estão recebendo o serviço dele. Então é uma alegria que se contagia ou contamina todos nesse processo de serviço mútuo. E ele diz: façam o mesmo. Alegrem-se vocês também, regozijem-se comigo. No capítulo 4, ele vai dizer assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, coloquem em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então ele apresenta aqui nesse capítulo, final do capítulo, dois homens que são modelos de servos, e eles, como servos, já experimentaram nas suas vidas esse serviço, essa dedicação a Deus. E essa união humilde de Jesus entre os irmãos era algo que eles haviam experimentado na sua própria pele. Dois servos que tiveram a alegria de ver essa ação do Evangelho, a ação da palavra do Senhor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando a eles de maneira que o egoísmo deles estivesse sendo eliminado do seu caráter. Então, esta é a verdade desse último capítulo. A verdade central que nós temos aqui é exemplos de servos libertados do egoísmo pela união humilde de Jesus entre os fiéis. Então, esse último parágrafo está mostrando a vida desses dois exemplos que Paulo usa para ilustrar o seu ensino de que o fiel, ele pode ser libertado do seu egoísmo. O fiel pode ser livre desse egoísmo pela união humilde de Cristo entre os fiéis. Por isso, a mensagem central do estudo que nós faremos esta noite é esta aí: o caráter alterado pela união humilde de Cristo entre os fiéis se evidencia pelo serviço mútuo. Eu tenho o meu caráter mudado, meu caráter está mudado. Opa, vamos verificar. Quais são as evidências dessa alteração? Foi transformado? Quais são as evidências? Como saber se a união humilde de Cristo está sendo experimentada pelo fiel? Está sendo experimentada por você? A resposta é quando as características dessa união humilde de Cristo entre os fiéis estiverem evidentes na vida do fiel, como era na vida de Timóteo e Epafrodito. Então, para que nós possamos seguir o nosso estudo, nós temos essa pergunta aqui: que evidências da união humilde de Cristo entre os fiéis são identificadas na vida de cada um deles? Na sua vida, que evidências nós podemos verificar?
O que caracteriza você nesse relacionamento dentro da comunidade local? Se o corpo local ele está unido em Cristo, se o corpo local, cada um dos membros desse corpo realmente desejam experimentar, desejam usufruir essa alegria, ou até mesmo ser caracterizados por esta alegria verdadeira, e essa alegria que emana do Senhor Jesus, que Ele é a fonte da alegria. Então essas evidências precisam ser apresentadas no dia a dia, na dinâmica do corpo, no dia a dia do corpo de Cristo. Não é só no momento do culto, ou depois do culto, no momento de comunhão, no momento de abraço. Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses 2, 18 a 30. Nós não vamos ler agora todos esses versículos, mas você mantenha aberto, nós vamos estar lendo durante o período da mensagem. Antes de continuar, gostaria de orar, né, mais uma vez pedindo ao Senhor que nos abençoe, né, e nos dê graça para entender, compreender a palavra. Ó Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida totalmente incapaz de ouvir, de acatar, de praticar a Tua palavra. Nós contamos com a Tua graça, o Teu poder, e que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente e conduzindo a nossa vida, e com temor ao Senhor possamos praticar a Tua palavra. Ser conosco, ajuda-nos realmente a compreender e praticá-la para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia aberta, nós vamos descobrir hoje 3 evidências que são expressas no serviço mútuo. Ok? Não é só um servindo. É Paulo servindo, a igreja servindo. Então é um serviço mútuo. Né? Como que o fiel ele mostra que o seu caráter está sendo transformado pela união humilde de Cristo. Que evidências podem ser identificadas na vida de cada um dos fiéis. Então, primeiro, a primeira evidência de que ele está sendo transformado é quando ele expressa interesse. O interesse pelo bem-estar dos outros. Irmãos, é sincero e diligente. Então temos aí versículo 19 e 21. Vamos ler então esses 3 versículos. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Uma vivência, uma pessoa que vive o Evangelho, ou pelo menos diz que vive, ele precisa demonstrar esse interesse sincero e diligente. Como é que, quando você estava lá na sua juventude, estou falando aqui com os mais... Não, mas quando você estava lá antes, né, os casados então aqui, né? Quando você estava lá pensando naquela garota ou naquele garoto, você teve algum interesse, despertou um interesse em alguém, não é? E quando você tem um interesse por alguém, interesse por uma outra pessoa, obviamente é um interesse sincero, e aí você então se aproxima e quer detalhes sobre aquela pessoa. O cristão em Cristo, aquele que está em Cristo, ele tem esse interesse, ele deve expressar esse interesse. A união humilde de Jesus vai transformá-lo, vai trabalhar, o Evangelho vai trabalhar para que ele realmente cresça nisso.
Então, esse interesse, de fato, ele não nasce só no nosso coração, como a gente tem aquele desejo de namorar alguém ou de ter uma amizade com uma pessoa. Esse interesse nasce com a graça de Cristo. E esse interesse é experimentado pelo fiel, e ele continua forte, crescendo. Você vai amadurecendo e vai tendo esse interesse crescendo somente em Cristo, somente por meio da graça de Cristo. Por isso que Paulo, ele começa dizendo: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo. As realizações dos crentes são devido à graça de Deus. Não é uma emoção. Talvez o interesse por alguém, uma coisa mais egoísta, porque você quer conhecer, às vezes é uma emoção que às vezes não dá em nada. De repente aquele interesse se evapora. Né? Na sua vida que você hoje está casado, está com a sua esposa, o seu marido, o seu interesse deu em alguma coisa. Mas tem muitas histórias que voou, porque nasceu de algo, de uma emoção talvez. Mas esse interesse pelo bem-estar dos outros, o interesse que vem pela união humilde de Jesus entre nós. Jesus se humilhou ao se unir a nós. Ele vai trabalhar para que você tenha um interesse, mas não é um interesse que vai virar uma fumaça. É um interesse verdadeiro, porque sai da graça de Cristo. Então nós já temos aprendido que nós estamos na história do Redentor. Né? Desde a história da criação do mundo, você vai ver, não é a história dos homens, não é a sua história, é a história do nosso Redentor. A nossa história está sendo, nós temos a nossa história, mas a nossa história precisa ser inserida na história. Como nós estamos acostumados aí com Facebook, a nossa história precisa ser colocada na linha do tempo da história de Jesus, né? do perfil lá de Jesus. Ele é a história principal, ele é o personagem principal. Então a nossa história, para ter algum sentido, ela precisa ser inserida na história de Jesus, considerada. Jesus é a principal história, ele que dirige. Então, como diz Tiago, se o Senhor quiser, se for da vontade dele, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então Paulo começa bem: eu espero no Senhor Jesus. No início do capítulo, Paulo ele destaca a obra iniciada por Cristo. Né? Ele vai dizer: se estamos em Cristo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação. Então Paulo está destacando a obra iniciada por Jesus. Por meio do Evangelho, da sua mensagem, algo já aconteceu na sua vida e você foi transformado. E você então foi inserido, incluído nessa obra de Jesus. E você agora está posicionado em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Portanto, uma vez que se está em Cristo, se você está em Cristo, você como fiel, como salvo, como um crente, você vai experimentar as exortações, não como uma palavra dura, você vai experimentar como uma consolação, como um encorajamento. Qualquer exortação não vai ser um peso nas suas costas, não vai ser um peso para você. Por exemplo,